quando eu percebi alguma erro, alguma coisa que prejudicava a equipe que eu estava jogando, eu perdi um pouco o controle. E também pela própria responsabilidade que era passada para a gente, né? Então, era um time, que, né, como no Santos, enfim, sempre informação. Sempre os jogadores esperavam alguma atitude de algum jogador. Só garotada, então, né? E a cobrança era sempre em cima. Se jogava o Clodoaldo, em cima do Clodoaldo, né? Às vezes estavam os dois, mas vinha para cima também de mim. E o Joãozinho também, que era um jogador que sempre tomava a frente. E muitas vezes eu fui expulso por reclamação, nunca por violência. Mas tá bom. Por violência, de agredir adversário, essas coisas assim, dificilmente. Mas era por reclamação de arbitragem que eles também, para mostrar quem comandava o jogo, acabava dando amarelo, a próxima vacilada colocavam Bosquila? Bosquila não? Não, o que eu mais tinha problema era o Morgado Morgadinha. E o Aragão. O Aragão também. José Professor, mais alguma Aragão. pergunta, professor? Bem, primeiro, eu gostei muito do painel de vocês aí, principalmente porque tem o pugilismo. Tem um cara aí tentando um cruzado aí, muito bacana. E, Ayrton, qual foi sua grande alegria e qual a grande decepção no futebol? Bom, minha grande alegria, que eu digo com o maior orgulho, foi ter participado da despedida do Pelé nos Estados Unidos, que foi uma festa que eu sempre que eu posso, eu comento que o americano teve que fazer uma despedida que o Pelé merecia, né? O Brasil fizeram algumas aqui, mas não chega nem aos pés do que os americanos fizeram para ele quando ele parou lá no Cosmo. Então essa foi a grande alegria que eu tive dentro do futebol. Com muita razão. E decepção, tristeza, eu tenho hoje, né, dentro da minha experiência, de eu não ter participado de uma seleção brasileira, mas por culpa minha. Não foi ninguém que não me convocou, porque na época, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu faria parte tranquilamente da seleção brasileira. Eu sei que eu não fui convocado porque eu não vivi aquilo intensamente que eu poderia ter feito. Mas a imprensa, principalmente em 78, pedia o seu nome. Mas quando foram me ver jogar, eu não correspondi. O Coutinho foi ver 3, 4 jogos do Santos. E não adianta eu falar assim, mas o time do Santos era ruim, né? O interessado era eu, não eram os outros. Entendeu? Eu tinha que fazer a minha parte bem feita, que falou, o time do Santos é ruim, mas aquele cara tem que ir para a seleção que ele joga. Eu não fiz essa diferença, entendeu? Então eu fico triste de não ter aproveitado essa chance de ter defendido a seleção brasileira, que eu sei que teria condições de ter espaço, mas desde que eu encarasse a coisa como devia ter feito. Professor Darcy, para finalizar, qual Muito que é? Bem. Uma rápida pergunta, pode contar a verdade. Quanto que você está pesando hoje? Eu? Devo estar com uns 82 quilos, 81, 81. Eu jogava com 74, 75. 75 seria, no boxe, seria médio. Quando eu jogava, né? Agora jogar. Hoje eu estou pesando 81, 80, deve estar variando entre isso daí, não tenho bem certeza não. Você está classificado como um médio no boxe. Minha clássica pergunta, porque eu sou muito ligado à educação, fui professor na Faculdade de Educação Física de Itapetininga, também fui diretor de escola, então eu gosto muito da educação. Eu queria saber de você em que cidade, em que escola que você fez a primeira série e qual foi sua querida professora das primeiras letras, primeira série, antigo primeiro ano primário. Ailton Lira, antes de responder, professor, nós agradecemos a sua participação, então. O Ailton Lira já vai responder, que nós estamos com outro telefonema na linha. Obrigado, professor. Jorge.
Parabéns para vocês aí, para a Ailton Lira, foi um prazer. Então tá bom, o Ailton Lira vai responder então as suas perguntas. Primeira, a escola em que você estudou, a primeira escola, a primeira professora. A primeira escola foi numa fazenda em Araras, fazenda Água Boa, que era do antigo dono do União São João, né, os Rometos. E minha professora era Leila. Leila. Então tá bom. O Tiago Melo ligou pra gente e pergunta se você já ouviu falar no DERAC de Itapetininga. Já. Eu nunca não joguei contra, não trabalhei em time, porque eu já trabalhei em alguns times na divisão. Mas eu lembro do DERAC de Itapetininga, quando tinha o antigo Usina São João, que era o DERAC, tinha Ipacaré de Lorena. Eu ia ver esses jogos lá no campo da usina, quando começou a União São João, de Lorena. Era time que jogava lá, DERAC de Itapetininga, o CAP, Pirassununguense, né, o Clube Atlético Pirassununguense. Esses times jogavam lá no Engenho Grande, lá em Araras. Você tem uns 15 anos de idade lá? Quem? Você? Não, menos. Menos? Menos. Ah. Eu saí de Araras com 15 anos para jogar na Ponte Preta. Quer dizer, isso foi em 67, 68, tinha o time de Cachoeira Paulista, de Piquete também. Piquete. Amparo. Acho que era Estrela de Piquete. Estrela de Piquete, isso. Mesmo. Eu lembro desses times todos aí que jogavam lá contra acho que não era nem acho que era Usina São João mesmo, eu não recordo mesmo, mas era ligado com o Engenho. E jogava lá na usina, onde usina, começou a União. A União começou, depois não pôde mais usar o nome de usina, então eles colocaram União, o doutor Hermínio colocou União São João, e ficou jogando até quando, aí ele entrou como área de segurança, né, porque tem depósito de álcool lá da usina toda, então aí fez o estádio na cidade. Aliás, um lindo estádio para a cidade de Araras, bonito, né? Estádio, centro de treinamento do União, tem 3 campos, muito bom. Está terceirizado ainda o União São João? Tá com o Zé Mário Pavan. Eles deixaram, né? A usina desligou completamente. Ailton Lira, quais os times que você treinou no interior de São Paulo? Treinou alguns, né? Treinei, trabalhei na base do União São João, o primeiro trabalho que eu fiz depois que eu parei. Tive a felicidade de dirigir Roberto Carlos, Alexandre, Beto Médici. Wagner? Não, Wagner não. Wagner já foi depois. Chiquinho, que está na Alemanha. Passaram alguns jogadores de E como que era o Roberto Carlos nessa época? O Roberto sempre foi um jogador diferenciado. Ele jogava no juvenil, nos juniores, no aspirante e voltava para o juvenil da mesma maneira. Era o mesmo jogador. Mesma pegada, velocidade. Aí levava ele para o profissional, ele voltava, sabe, não merece o que alcançou, porque foi um menino que batalhou, tinha um problema sério no emprego, que os pais dele precisavam. Ele trabalhava numa tecelagem em Cordeirópolis. O preparador físico pegava o carro, vinha buscar ele no horário que ele saía do intervalo, levava, ele jogava, trazia de volta, que o patrão dele não deixava ele sair para poder jogar para a União. Aí, quando foram falar com ele, falaram, ou ele resolve, ou ele joga bola, ou ele trabalha. Eu não posso perder um empregado. Hoje ele comprou a empresa do patrão para acabar com a empresa. Comprou a cidade inteira. Mas nós temos mais um telespectador falar conosco. Boa noite. Boa noite, Toninho. Oi. Tudo jóia? Ih, Tudo jóia.